Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Rodrigues, estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui nos estúdios da Brothers TV, nos estúdios da Connect. E hoje eu tenho uma convidada super especial, ela é uma advogada. Eu amo falar com advogados, até esqueci de falar isso para ela, mas eu gosto demais de falar com advogados. Os meus pais, meus irmãos são todos advogados, então eu cresci nesse meio, ouvindo todo mundo falando de tudo, né, de advocacia, então eu gosto muito. Eu teria sido, acho que, uma boa advogada, mas eu fui para a área da pedagogia, que eu amo muito também, eu amo escrever. E antes de eu apresentar minha convidada super especial, quero mostrar então para vocês um pouquinho dos meus trabalhos. Talvez você está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez, ainda não me conhece, né? Eu sou pedagoga, sou escritora e eu amo escrever. Meu primeiro livro foi sobre depressão. Ele se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da trajetória da minha vida. Esse livro aqui levou 15 anos para eu terminar, porque foram muitos anos escrevendo experiências, escrevendo aprendizados, estudos. Eu fiz muitos estudos a respeito de depressão, por que nós podemos ter depressão. E eu venci a depressão, eu digo que foi diretamente do divã de Deus. Eu tive experiências com Deus, aprendizados, lições de vida. Uma das lições de vida que eu gosto sempre de deixar aqui no meu podcast é a lição da gratidão, de nós sermos sempre gratos a Deus pela vida, por acordarmos de manhã e respirarmos, vermos que é um novo dia, que nós temos uma nova possibilidade, uma nova chance de lutar e de vencer. Então, esse livro aqui é muito significativo para mim, mas tem ajudado muitas pessoas também que sofrem de depressão. E como pedagoga, eu tenho escrito alguns livros para ajudar as crianças, principalmente as crianças que estão na idade escolar. Esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, eu escrevi para ajudar a minha filha primeiramente, mas tenho ajudado outras crianças. As crianças, de vez em quando, têm essa fase, né, de que elas não gostam de ir à escola, que elas não acham chato a escola, mas nós temos que ensinar para as crianças que o estudo é bom, mas como é uma dádiva poder acordar todos os dias e ir para a escola, né? Porque só vai para a escola quem tem saúde, quem não tem saúde não pode ir para a escola. E foi isso que eu ensinei para minha filha. Eu levei ela num hospital e ela conheceu crianças que não podiam ir à escola. E uma criança deu uma grande lição de vida para ela, de o quanto ela desejava ir à escola. E se tornou um livro. Essa história verdadeira se tornou um livro para ajudar outras crianças a darem valor nos estudos, porque nós precisamos estudar muito para saber pouco, né? A vida é assim. Então, nós temos que ensinar às nossas crianças o quanto é importante, o quanto é bom estudar. Outro livro também que eu fiz para ajudar as crianças, esse aqui é a lagarta que sofria bullying na escola. Muitas crianças estão sofrendo bullying ainda nos dias de hoje. Nós devemos combater o bullying, mas também devemos ensinar as nossas crianças a se defenderem contra o bullying. Nós devemos ensinar os nossos filhos de que eles são especiais, do jeitinho que eles são. Da maneira como eles foram criados, eles são especiais. A lagarta, ela se achava assim, feia, sem graça, insignificante, mas ela descobriu que até ela, sendo uma pequena lagarta que parece que não serve para nada, ela era muito significativa, ela tinha um desígnio, ela tinha um propósito de existir aqui no ecossistema, na natureza. E todos nós temos uma missão, temos um propósito nessa vida. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, que eles devem sim se sentirem especiais, não devem aceitar o bullying e não devem fazer bullying também. Então, esse é um livro muito importante também. E esse livro aqui, Minha Gatinha Marie, também é uma história real. Eu escrevi contando a história da minha filha com a gatinha dela. Nós encontramos essa gatinha abandonada no lixo durante a pandemia. Nós a levamos para casa e demos muito carinho para a Marie. A Marie deu muita amizade, muito amor para nós. Nós temos essa gatinha até hoje. E a historinha do encontro, né, da minha filha com a gatinha Marie se tornou um livro. E o último livro infantil que eu lancei foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru. Ele tem uma cordeuteca com mais de 3.000 títulos de cordéis e ele recebe visitações das escolas lá na cordeuteca para ensinar as crianças a respeito do Nordeste, do povo nordestino, ensinar as crianças a fazerem cordéis. E eu conheci o Pedro e aqui nesse livro eu conto a história dele, desse amor que ele tem pelo Nordeste, mas também sobre os cordéis, sobre o povo nordestino. É um livro muito lindo, muito brasileiro, que vale a pena ser lido.
E meu último livro foi uma coletânea que se chama Mulheres que Transformam. Aqui eu conto 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, que passaram por luto, por traumas, por desempregos, por muitas inseguranças, muitas dificuldades, e elas foram transformadas para ajudar a transformar outras mulheres, com coragem, com fé, com resiliência. Então, são histórias incríveis e impactantes que você precisa ler. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo como você pode adquirir os meus livros através da internet ou diretamente comigo, só mandar uma mensagem lá para mim no Instagram, tá bom? Mas hoje eu tenho uma convidada super especial, como eu falei para vocês. É uma advogada. Olha, ela é chique, gente, porque olha, ela é advogada, é professora, palestrante, mãe, né, esposa. Olha só, e ela tem mais de 20 anos de atuação em direito da família e sucessões, que é uma área que eu acho muito linda, com foco em planejamento sucessório. E ela é mãe de 2 filhos. Ela é formada pela IT, que é a Instituição Toledo de Ensino, no ano de 2002. Ela iniciou sua carreira integrando diversos escritórios até abrir o seu próprio em 2011. Em um momento de grandes desafios pessoais, logo após o nascimento do seu primeiro filho. Em 2014, ela foi convidada a integrar a Advocacia Goda, onde hoje é sócia e referência em práticas de advocacia especializada e humanizada. Olha que legal. E ela é professora também, gente, da Fundação Getúlio Vargas, desde 2011, e recentemente concluiu o mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. Olha, gente, minha comunidade é muito chique, eu falei para vocês. E ela tem ampliado esse olhar aí sobre sustentabilidade, legado e responsabilidade intergeracional. Muito bom. O planejamento sucessório tem deixado de ser um tabu, né, para se tornar uma ferramenta de cuidado e harmonia familiar. E tem abordado, né, novas configurações familiares, especialmente as famílias mosaico, e mostra como o planejamento pode preservar vínculos e evitar conflitos. Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Ela vai explicar para a gente o que são todas essas configurações, o que é um planejamento sucessório, e ela vai tirar essas dúvidas, porque eu também não sei, e hoje ela vai esclarecer essas dúvidas que eu tenho e eu tenho certeza que você tem também. Então, Kate, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas por Elas. Sinta-se à vontade e a gente vai começar perguntando como é que você se tornou uma advogada, né? Eu quero que você fale lá de trás. Como que você falou, uau, eu quero ser advogada, né? E depois engenheira civil, né? Quer dizer, completamente diferente. Você vai contar aí das 2 áreas, então, para nós. Como que começou a advocacia na sua vida? Primeiro, obrigada por estar aqui, né? Por estar conversando com você, com o pessoal também que vai assistir. Sim. Espero trazer um pouquinho de conhecimento, contar um pouquinho da minha história também. Com certeza. De vida, de estudo, né? Nossa, muito estudo para chegar até aqui, né, Kate? Bastante. Na verdade, dentro da advocacia, a gente não pode parar de estudar. Não. Nunca. Porque está sempre mudando, né? Sempre. Então, a gente tem que sempre estar atualizando, sempre trabalhando e vendo novas vertentes também, que foi o que me levou para o mestrado tão diferente. Que legal. Né? Então, falando um pouquinho de como eu comecei, eu tive influência da família. Eu não tenho nenhum advogado aqui em Bauru. Eu tinha o meu tio, que era advogado em Osasco. E uma vez ele me levou para passear no fórum lá de Osasco. E eu adorei. Ficou encantada. Eu fiquei encantada. E falei, é isso que eu quero para minha vida. Até meados de 2020, antes de eu entrar no mestrado em engenharia, eu não me via fazendo nada de diferente. Só advocacia. Só advocacia. E aí eu entro no mestrado dentro da área, de uma área de exatas. Nossa, exatamente. Totalmente diferente. Completamente diferente. Totalmente diferente. Mas foi uma mudança de visão para mim. A gente consegue enxergar a lei de uma outra forma. Entendi. Como advogada, a gente trabalha com a lei final, né? Ela promulgada, como foi feita e só como está no texto de lei. Sim. Vendo pelo lado da engenharia, onde é a parte técnica, eu entendi e eu consegui observar como essa lei é criada. Olha só. E como ela chega até o final e as vertentes para isso. Então, assim, que o advogado também pode auxiliar nesse processo, e a gente precisa entender também não só o final daquela legislação, mas por que ela chegou até aquele momento final. Muito então, interessante. É bem interessante. Muito interessante. Além
da questão da minha área de atuação, que é o planejamento sucessório, a gente precisa ter conhecimento de várias outras áreas. Verdade. Então, eu preciso entender um pouquinho de tributário, eu preciso entender um pouquinho de família, de sucessão, Sim. de ambiental. Então, a gente precisa saber de várias coisas. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, pelo menos ter uma noção. Sim, vai Não se pra você- especializar numa área, mas Isso. tem que ter uma noção de tudo. Isso, É a verdade. gente precisa ter esse conhecimento para poder auxiliar o nosso cliente Sim. no momento em que ele procura, para que Muito eu possa, bom. pelo menos, ir conduzindo ele da melhor forma. Muito bom, muito bom. E o que te levou a se especializar em planejamento sucessório? E depois você explica pra gente o que é planejamento sucessório. Eu falo que isso começou numa experiência própria minha, né? Uma experiência de vida. Quando eu comecei a me preparar ou deixar organizadas as coisas depois que eu tive meus filhos. Tá. Depois que a gente tem filho, Ai, muda tudo, muda né? tudo. Então, a gente precisa pensar como que vai ficar. Verdade. E pensar em planejamento sucessório, a gente está planejando na passagem. A gente está planejando, pensando no momento que a gente não vai estar mais aqui. Sim. Então, pensar em não estar mais aqui, que é uma situação que vai acontecer, é inevitável em algum momento da nossa vida, eu preciso deixar as coisas organizadas. Pensar, acho que qualquer pensar que vai deixar tudo certo e que quando não estiver aqui, as coisas vão acontecer, as pessoas que ama vão estar bem, vão estar amparadas. Sim. Acho que é o que todo mundo quer. É E verdade. principalmente nós, mães. É. É o que a gente quer. Que se por acaso acontecer alguma coisa, meus filhos vão estar amparados, minha verdade. família, não vai ter briga, Sim, não vai sim. ter desentendimento, É. que é o que a gente faz e busca enquanto a gente está aqui. Verdade. Então, o planejamento sucessório é isso. É pensar lá na frente para deixar bem quem vai ficar se a gente não tiver mais Entendi. aqui. É tipo como deixar a herança. Sim, É já deixar tudo escrito. isso. Seria isso. Isso. Você já deixa tudo organizado. Tudo organizado. Tudo É. organizado. Como que E aí você tem instrumentos para isso. Né? Então você tem testamento, Isso. você pode fazer doações, Tá. tem holding. Quando a gente está falando de empresa, Uhum. a gente tem a holding familiar, que eu também consigo fazer essa adequação, né? Resolver já como que os filhos vão conduzir. Sim, sim. Então a gente consegue deixar isso tudo pronto, organizado. Organizado. Quanto Organizado. mais tem, mais tem que organizar, né? Sim, sim. E aí eu falo, o planejamento sucessório é para todo mundo. Certo. Não é para... Às vezes as Até pra pessoas... quem tem poucos Até bens. para quem tem poucos bens. Mas cada um vai ter um caminho a seguir. Certo. Né? Então, muitas pessoas falam, a solução é holding, solução é fazer doação. Não existe uma solução exata para todo mundo. Sim. Cada caso vai ser um caso. E como a gente disse, né? Não é porque eu tenho um bem que eu não preciso pensar como que ele vai ficar. Exatamente. Lógico que se eu tenho um bem e um filho, É mais fácil. Mas se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, ou eu tenho outros relacionamentos, eu preciso pensar como que vai ser. Se já tem só à um disposição. filho, não precisa fazer inventário, por exemplo. Precisa. Precisa mesmo assim? Sim. Tem que deixar... Aí a gente fala que é a adjudicação. Tá. Ele vai ficar para esse filho. Lógico que tem outras regras, né? Se não tem um cônjuge, né? Se não tem um pai, dependendo da situação, isso é dividido. Então, depende de como que é essa constituição. Certo. Então, vamos supor que a gente só tem o filho, não tem cônjuge, aí fica só para ele. Só para ele. Isso. E aí o filho que faz o inventário depois. Isso. Ele que vai fazer o inventário. Uhum. Por isso que a gente tem a situação de doação. Numa situação dessa, um filho só, eu faço uma doação. Então já antes Eu já fica resolvo. doado para ele. Com reserva de usufruto, Entendi. eu continuo usando esse bem até o falecimento Sim. e depois passa automaticamente para ele. Legal. É um exemplo de resolver uma situação. Então, no planejamento sucessório, já pode colocar a doação, por exemplo. Sim, já posso fazer a doação. Interessante, muito bom. E como o tema de legado e continuidade familiar se conecta à sua história pessoal e profissional? Eu penso que a gente tem que deixar, o legado, a gente deixar alguma coisa importante para as pessoas. É verdade. Né? A gente, não só bens. Então, a gente não deixar só a questão material. A gente tem que deixar também uma marca como pessoa, Legado mesmo. como a marca de posicionamento, de ética, de moral. E isso faz parte da minha vida. Que bom. Eu tenho o caminhar e eu tento passar isso para os meus filhos, para a minha família, uma linha sempre de raciocínio, uma linha de condução, e eu acredito que é isso que a gente tem que construir ao longo da vida. Com certeza. Né?
Vale a pena, né? Sim. Esse é o maior legado que a gente pode deixar. Maior legado, com certeza. E hoje tem muitos mitos, né? Medos aí que as pessoas têm quando elas ouvem planejamento sucessório. A pessoa já fala, mas eu tô nova ainda, não vou morrer. Sim. Então, quais são esses mitos e medos que as pessoas têm hoje em dia? As pessoas têm medo de falar da morte. De falar sobre isso, né? As pessoas acham que vai atrair, né? Eu vou falar sobre isso, ou eu vou fazer um testamento e vai atrair isso para mim e isso vai acontecer. É verdade. A gente não pode acreditar numa situação dessa, não, né? A gente claro que tem fé e eu tenho também a minha fé, e independente de outras, a gente sabe que esse é um momento que não é determinado por nós. Não, é tempo de Deus nas nossas vidas, é verdade. Então, a primeira coisa é falar. Né? Então, deixar para as pessoas as coisas, o que você quer, Sim. quando acontecer esse momento. Coisas pequenas, inclusive. Aliás, ela começa pelas coisas pequenas. É verdade. Né? Então, a gente tem as campanhas doação de órgãos. Você precisa deixar se você quer ou não quer. Né? Então, essas situações a gente já precisa conversar com a família. Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro medo é esse. E aí eu tenho um exemplo. Todo mundo conhece, todo mundo viu a história da Marília Mendonça. Vamos pegar ela como exemplo. 26 anos. Nossa, verdade. Com muito patrimônio. E, de repente, quem imaginaria que aconteceu o que aconteceu? Verdade. E olha o caos que ficou, que a gente vê na mídia. Então, isso é um exemplo que a gente tem para entender a necessidade da gente ter esse planejamento. Sim. Mínimo que fosse. Mínimo que fosse. Nós, como mães, a nossa preocupação são os nossos filhos. É verdade. Se a gente não estiver mais aqui, quem vai cuidar? Sim. Com quem ele vai ficar? No planejamento vai tudo isso? A gente consegue ajustar tudo isso, porque eu consigo deixar pessoas para cuidar dessa criança, eu consigo determinar pessoas para cuidar da parte, tanto cuidar dele, quanto cuidar do dinheiro dele, certo. Da parte financeira. Certo. Então, eu consigo deixar isso já organizado. Muito bom. Isso dentro do planejamento sucessório. E em que momento você acha que é bom a pessoa fazer um planejamento? Tipo, tem uma idade ou um momento da vida? Em que momento seria? Eu penso que é desde já. Se a pessoa tem interesse em ter família, ter bens, ela precisa planejar. Ela já precisa organizar. E isso já começa quando você vai ter o seu relacionamento. Então, vou casar, eu preciso de pensar que regime que eu vou adotar. Sim. Como que vai ser o meu casamento? Porque isso impacta no divórcio e impacta na sucessão. Na sucessão. Vai fazer diferença para os dois. Então, eu já preciso ali pensar. Eu preciso organizar. E a gente tem hoje as famílias mosaico. Sim. Que são os vários tipos de relacionamento. Então, hoje a gente não tem um relacionamento só, como antigamente, que era mais fácil. Então, eu casava e ficava até o fim da vida com aquela pessoa. Então, era fácil resolver. Hoje, não. Hoje, eu caso, eu tenho divórcio, aí eu tenho bens do casamento anterior, eu tenho bens do próximo relacionamento, eu posso divorciar, eu tenho bens do outro relacionamento, eu tenho filhos do primeiro, do segundo ou do terceiro relacionamento. Verdade. Como que eu vou organizar tudo isso? Entendi. Porque, geralmente, as discussões começam aí. Exatamente. O primeiro filho não quer dividir com o segundo não quer dividir com os outros, e aí começa aquela briga. Conflito. Todo aquele conflito. Como que a gente pode, então, evitar esses conflitos? Justamente com o planejamento. Com esse planejamento. Então, eu consigo organizar essas questões de bens, a forma de como vai ser feito o próximo casamento. Então, eu tenho mecanismos, instrumentos para ir organizando e evitar essas brigas depois. Entendi. Um ponto importante é que briga faz com que você perca patrimônio. Nossa. Então, se a pessoa construiu um patrimônio, não é razoável que ela queira que esse patrimônio suma ou desapareça depois. Com certeza. Ela quer deixar isso para os seus filhos, para gerações. Né? Então, a briga faz com que ele suma, faz com que ele se perca no tempo. Então, isso é importante pensar antes também. Né? Porque, infelizmente, o maior conflito que a gente tem é quando tem um falecimento e quando tem um divórcio.
São os maiores conflitos. São os maiores conflitos. Então, não tem uma idade para começar Não. isso. A hora que você tomar uma consciência de que você tem alguns bens e você quer proteger, ou que você está começando uma família, já é hora de fazer um planejamento. Já é hora. Muito bom. Às vezes até sem família. Você tem bens, Sim. patrimônio. Mesmo já que tem que seja uma planejar. pessoa solteira, por Sim, exemplo. Porque mesmo vai que ficar seja para os solteira. pais, ou para os irmãos, né? Para alguém da família. Isso. Que legal. De que forma você enxerga o papel, né, do advogado como um mediador e um educador nesse processo? Eu quis me especializar em planejamento sucessório porque eu venho ao longo do tempo trabalhando com famílias que passam por essa situação. E a gente começa a verificar esses conflitos que são frequentes. E dentro do inventário, né, que a gente tem que fazer, que tem que ser feito quando tem bens, começa a acontecer vários conflitos. E é importante que o advogado tenha um papel para auxiliar, para resolver o problema. Ele tem que estar a todo momento tentando ser realmente um conciliador, Sim. ser uma pessoa que vai ali realmente ajudar aquela família. Uhum. Porque senão a briga ela é Às vezes pro resto da vida, né? pro resto da vida. É verdade. A gente tem Eu situações de conheço processos famílias que estão brigando. são mais de 10 anos, Ficam 20 inimigos, anos, né? Ficam inimigos. Verdade. E Irmãos são ficam família. É família. E esse é o nosso papel. É o nosso papel estar ali para auxiliar aquela família na condução desse momento. Entendi. E não incentivar conflito. Sim, sim. Não incentivar conflito. É acabar com o conflito. É acabar com o mostrar conflito. uma solução. Isso. Legal, muito bom. E a ideia, quando a gente faz isso antes, você está trabalhando com um advogado. Quando você deixa para depois, a gente tem vários, porque cada herdeiro vai ter um advogado. Entendi. Aí vira uma guerra mesmo. Se os advogados não têm o mesmo pensamento, Sim. a gente vai ter problema. Uau. Olha só como que é Infelizmente. importante. Muito importante. E que conselhos práticos você pode deixar hoje, então, para as mulheres que estão nos assistindo, para quem quer começar a se planejar agora? Fala assim, eu quero, então, me planejar. Como é que eu faço? Quais conselhos aí você dá para a gente? A gente pode começar falando daquela pessoa que está pensando em casar. Primeira coisa, começo, pensando em constituir uma família. Pensar no regime de bens, ou filhos ou não. Uhum. Você vai constituir uma família, você tem que pensar no seu regime de bens. Sim. Esse é o primeiro passo. A gente tem várias possibilidades. Então, você precisa pensar o que é mais importante. Geralmente, a gente não quer tocar nesse assunto na hora que está casando, verdade. né? Porque, às vezes, pensa que é questão de bens, você está pensando nos meus bens, né? Tem muito essa situação. Mas é importante conversar. Com certeza. É importante isso estar alinhado com a pessoa, com o parceiro, com quem vai estar conjuntamente com essa mulher. Então, é primeiro passo. Uhum. Segundo passo, a partir do momento que você vai adquirindo bens ou ao longo da vida, você pode ir se planejando. Então, temos fundos de investimento, seguro de vida. A gente tem alguns instrumentos que você já pode ir fazendo. São possibilidades, inclusive, que você pode nominar quem você quer beneficiar, quem vai ser o beneficiário. Certo. E isso já é importante, porque você consegue direcionar como que você quer que os seus bens sejam, ou que essas pessoas sejam beneficiadas. Sim. Né? A partir do momento quando eu adquiro os bens, a gente tem posteriormente as questões de doação, como eu falei anteriormente, testamento. Já em vida fazer tudo isso. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade. Eu já tenho meu testamento. Já? Já. Olha A gente foi viajar, né? Eu e minha família. E quando a gente vai viajar, era uma viagem de avião fora do país. Eu tive medo. Se acontece alguma coisa, tudo pode acontecer. Eu não sei. Não está nas minhas mãos. Verdade. E fomos a família toda. Uau. Eu, meu marido e meus filhos. Então, eu falei, eu vou fazer um testamento. Eu tenho. Ele já está guardado. Legal. E lá eu descrevi tudo que eu queria, quais as minhas intenções dentro da legislação. Isso tem que ficar muito claro, que a gente não pode... A gente tem limitações. Isso, a gente tem legítima, a gente tem
percentuais que tem que ficar resguardado para as pessoas que são herdeiras, enfim. Então, deixando tudo isso organizado, eu já fiz e também deixei pronto. Que coisa. E, por exemplo, uma curiosidade agora. Vamos dizer que todos da família morrem numa tragédia. E aí, o que acontece? Por exemplo, morreu a mãe, o pai, os filhos, tudo. Para quem que fica todos esses bens? Nesse caso que eu contei, né? Eu estava viajando com meus filhos, então se acontece alguma coisa com a gente. Eu ainda tenho pais vivos. Você tem pais vivos. Eu tenho pais vivos. Então, no caso, minha mãe foi viajar com a gente. A mãe também estava. A minha mãe estava junto. Então, se acontece alguma coisa, quem ia receber tudo é meu pai. Seu pai. Isso. E depois do Porque seu meus pai, pais, se o seu pai morresse, aí passa para a parte dele. Então, meu pai, os que herdaria tudo que era meu, aí a partir de então, ele passa para... Meu pai é separado, né? Ele é casado então, não novamente. Pros seus irmãos. Não fica para os meus irmãos, ficaria para o meu pai e ia para frente. Entendi. Porque ele que herda. Que herdaria. Ele Agora, que herdaria. Se sua mãe estivesse viva, aí ficaria para os pais, para os pais, pai e mãe. Isso. Entendi. Na eventualidade de não ter pai e mãe, aí vai para os irmãos. Para os irmãos. Isso. Para os irmãos, por exemplo, do casal. Isso. Ambos, para os dois Se lados? Os dois faleceram juntos, certo. Sim. Vai para os dois lados? Vai para os dois lados. Vai para os dois lados. Aí é uma confusão geral. Então, não é tão... Sim, a gente tem que desenhar. Por isso que tem que estar tudo descrito, né? Olha só. Uau. E quando vai ser feito todo esse planejamento, a gente precisa pensar nessas hipóteses. Exatamente. Por isso que é tão importante um mentor, né? Sim. Um advogado para instruir. Com certeza. Porque são muitas coisas para pensar. Com certeza. E como que o público pode te acompanhar, por exemplo? Como que as mulheres podem te achar e saber mais sobre essas informações? Porque as mulheres têm muitas dúvidas, né? Sim. Como que elas podem chegar até você e tirar essas dúvidas? É importante essa questão, porque assim, a mulher ela precisa entender, a gente ainda, muitas vezes a gente não toma posse, a gente não quer saber dessas questões práticas e muitas vezes é o homem que toma que vai deixando. Uhum. E a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe qual é o patrimônio, a gente não sabe o que tem, a gente não sabe nada. Então é importante que a mulher não sabe nem a senha do banco do marido. Sim, né? Sim. E aí depois, quando ele falece, como que vai fazer? Né? A gente tem que vasculhar e às vezes ele não deixa um documento fácil. Então, assim, essa é uma conversa importante para que ela tenha conhecimento de tudo que esse casal tem, de tudo que eles têm, de valores, contas, ela tem que saber de tudo. Exatamente. E eu tenho um Instagram, e dentro do Instagram eu trago conteúdos informativos, onde eu auxilio todas as pessoas, trazendo essas informações, trazendo esclarecimentos para que elas possam saber dos seus direitos, saber como fazer o planejamento, e eu tento auxiliar dessa forma. Que legal, Kate. E se você fosse deixar, então, uma mensagem aqui para as mulheres que estão nos assistindo, que mensagem você deixaria para elas? Eu deixaria a mensagem que a gente precisa assumir o nosso posto. A gente precisa não estar em segundo plano. A gente tem que estar em primeiro plano em relação a todo o comando da nossa vida e principalmente dos nossos bens, pensando na questão sucessória. Esse acredito que é a maior providência que a gente precisa como mulher, dentro da sociedade, a gente precisa ter. Para que a gente possa resolver todas as questões e a gente ter também posicionamento quando acontece alguma fatalidade. É verdade. Não temos que ficar pensando na fatalidade, tipo, vou fazer isso, vai acontecer uma fatalidade, mas ela faz parte da vida. Sim. Na verdade, a morte não é uma fatalidade, né? Ela é inevitável. É inevitável. Nós que temos fé em Deus, a gente sabe que o dia que acontecer é porque Deus chamou a senha. Sim. Ou é hora de você vir e pronto. É verdade. Mas se nós estamos aqui nessa terra e a gente organiza tantas coisas, por que não organizar isso também, né? Sim. É muito importante. Eu acho que é de extrema importância você trazer esse assunto para nós, né? Porque acho que essa é a última coisa da lista que a gente pensa. Ninguém quer tratar desse assunto e pensar nesse assunto. Exatamente. E por isso que acontece tantas brigas. Eu sei disso porque, como eu te falei, meus pais são advogados.
E o meu pai vive tentando resolver esse tipo de problema. O que ele mais faz são inventários, né? E ficam ali irmãos brigando e viram inimigos. Eu conheço pessoas que fazem a vida inteira, estão inimigas, ainda com os pais vivos. Imagina quando o pai morrer. Então, é muito difícil isso. E o advogado, ele vem para ser esse mentor, né? Para interceptar. Fazer o meio de campo. Meio de campo dessa briga. Dessa briga toda. Kate, antes da gente terminar, eu queria fazer um bate-volta agora meio pessoal. Tá? Porque a gente só falou aí de advogado, não sei o quê, mas não falamos de você pessoal. Quem que é a Kate, além da advogada? Nossa, a Kate, ela é família, ela gosta de estar muito com os amigos. Eu sou sagitariana, então eu gosto de festa, eu gosto de viajar, eu gosto de passear. Legal. Essa é a Kate. Faz algum hobby? Olha, atualmente eu tô mais estudando, para falar a verdade. Não sabe caminhar, fazer uma Eu tô fazendo, tô fazendo atividade física, então, hoje até por indicação médica, inclusive. Isso é importante. Faço. Eu falo que eu até coloquei esses dias no meu Instagram que eu quero aprender a tocar violão. Ainda é uma vontade. Vamos ver se eu consigo. Muito bom, isso aí é importante. Aprender um instrumento, que faz a mente da gente funcionar de outra maneira. Verdade. Né? Para não termos Alzheimer, a gente precisa fazer algumas coisas na nossa mente, coisas diferentes do que a gente está acostumado a fazer. E instrumento é uma boa coisa. Muito legal. O que mais te marcou na sua maternidade? Você já é mãe 2 vezes, mas o que mudou na sua vida? O que mais te marcou nesse sentido de você ter sido mãe? Porque ser mãe é completamente de qualquer estudo. A gente não tem como estudar para isso. Né? Você pensa que sabe e não sabe nada. Então, o que mais te marcou na maternidade? Eu sempre falo que nasce um filho e nasce uma mãe. Exatamente. O que me marcou é a força. Eu acredito. A gente cria uma força que você não sabe de onde ela vem. É verdade. E você tem força para tudo. É verdade. Os meus filhos, eu coloquei, né, a parte que você menciona sobre quando meu filho nasceu e quando eu fui para o escritório. Essa foi uma força que eu tive naquele momento. Para eu abrir um escritório, meu filho tinha acabado de nascer e eu começando uma rotina nova de profissional, então profissional, pessoal. Uau. Então, assim, não é fácil. Mas você fez isso para poder estar mais perto dele, né? Sim. Para trazer a tranquilidade para ele, de eu ter o meu escritório e flexibilização para poder estar junto com ele. Esse foi o momento mais desafiador da sua caminhada profissional? Eu acredito que a maternidade foi o mais desafiador. O mais desafiador. Sim. Porque advogado não tem licença maternidade. Não tem, é verdade. Então, a gente não tem os 4 meses de licença maternidade. O máximo que você consegue é ficar, que nem no meu caso, 40 dias em casa. Então, mas trabalhando. Sim. Então, assim, é uma semaninha só para você se restabelecer. E depois você já começa a trabalhar com o filho no colo. Verdade. Então, essa é a parte mais desafiadora. E mais desafiadora ainda são clientes que não entendem. Eu passei por uma situação que eu fiquei muito chateada, assim, me deixa profundamente magoada, que foi uma vez que eu atendi um cliente e eu falei, eu tô em licença maternidade, eu tô em casa porque eu acabei de ter minha filha, mas de novo. Assim? De novo, você tá tendo outro filho. Que coisa, né? Eu falei, gente... Que coisa feia falar isso. Eu ouvi isso. Só. Então, a gente passa por algumas coisas, né? E a questão da maternidade, eu falo que a maternidade, enquanto a gente está grávida, é lindo, maravilhoso. Mas depois que você tem, que você já não está mais com ele junto, as pessoas parecem que esquecem que você tem filho. Exatamente. E aí é mais complexo. Com certeza. É muito desafiador. Muito, muito. E, Kate, qual o valor, né? O que você quer deixar, vamos dizer assim, de herança para os seus filhos? O mais importante. Eu quero deixar que eles tenham realmente condutas, que eles consigam lidar com os desafios da vida. Eu preparo isso nos meus filhos, principalmente na minha filha, porque eu tenho uma filha e eu sei como é ser mulher e é desafiador ser mulher hoje. Então, e eu preparo o meu filho para também saber lidar com as mulheres e tratá-las da forma como deveria. Isso aí, que lindo. Muito bem. E
E essa é a Kate, gente. É advogada, mãe, professora. Ela faz multitarefas, estuda ainda, né? Dá aula. Nossa, é difícil. Como que faz para equilibrar todos os pratinhos aí? Ai, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu preciso ter uma agenda organizada. Exatamente. E eu aprendi isso recentemente, inclusive. Que eu estava com todas essas atividades. Eu ainda estava na OAB, na diretoria, na última gestão. Então, eu tinha mais um compromisso ainda. E aí, eu tinha que ter a agenda muito bem estruturada, muito bem organizada, para eu conseguir dar conta de tudo. E, ao longo do tempo, eu fui aprendendo com as pessoas que passam pela minha vida que a gente não vai ser perfeito em tudo. Não tem como. Não tem como. E isso, eu buscava muito, isso era uma coisa que eu tinha, buscar muito Perfeccionismo. Perfeccionismo. E aí você começa a entender que você não vai conseguir, mesmo que você não tenha, só tenha uma coisa para fazer, você não vai ser perfeita. É verdade. Você tem que fazer o seu melhor. Isso. Sempre dar o melhor. Mas perfeito, a gente não vai conseguir. Não tem como. Um dia um pratinho cai, aí você levanta e põe de novo, né? E assim vai. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E continuamos. É verdade. Se a gente não fizer isso, aí você espana. Sim. Né? É por isso que muitas pessoas ficam frustradas, ficam estressadas, porque elas querem ser perfeitas. Nós temos que dar o nosso melhor. É isso. Viver a vida o melhor que nós pudermos. Sim. Eu acho que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é isso mesmo, né? É deixar a dignidade, deixar a honra para eles, honestidade, ensiná-los a serem pessoas melhores que nós, né? Sim, eu sempre falo isso para os meus filhos. Vocês têm que ser melhores que a gente. Vocês admiram a gente? Então sejam melhores ainda. Melhor do né? que a gente, é isso mesmo. Então, isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para a próxima geração. Olha, Keila, foi muito legal conhecer você, foi muito bom. Você trouxe um assunto assim que a gente não tinha falado sobre isso ainda. Eu já entrevistei outras advogadas aqui, mas a gente não tinha falado sobre isso ainda. Então, foi de suma importância esse assunto. Assim, eu acredito que muitas mulheres nem sabiam, nunca tinham ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia, né, a fundo do que se tratava. Tinha uma leve noção. E hoje abriu assim meus olhos para começar a pensar sobre isso. Ó, pai, já vai me ajudar aí. Meu pai já deve ter tudo certinho lá. Mas é interessante, né, de poder deixar tudo certinho, nós nos planejarmos para os nossos filhos. Sim. Muito legal isso. Então, eu agradeço pela conversa, por você ter vindo aqui trazer esse papo para nós hoje. Eu que agradeço. E vou deixar aqui na descrição do vídeo seu Instagram, tá? Para que as mulheres possam entrar em contato, tirar dúvida. Se alguém tiver uma dúvida, é só mandar uma mensagem lá para você. Só mandar, que a gente vai acompanhando pelos posts que eu vou tirando várias dúvidas, né? E qualquer coisa eu faço caixinha, a gente responde para todo mundo. Você atende online também? Atendo também. Online e presencial? Online e presencial. Então, aqui em Bauru você trabalha num escritório presencial? Sim. Tá. Onde que é o escritório? Meu escritório é ali perto, falar a referência, que acho que fica mais fácil, né? Ali perto do Tausch, da Duque. Então, a rua chama Capitão Alcides. Tá, como que chama o escritório? Advocacia Goda. Goda. Tá. Isso. E também online. E online também, quem é de fora, quem precisar entrar em contato, eu também faço. Muito bom, porque esse podcast aqui vai para o Brasil inteiro. É. Né? Muito bom. Então, vocês têm aqui uma excelente profissional, uma mulher que vai atender com justiça, mas também com coração, né? Porque é mãe, é esposa, e ela sabe o que você está passando aí do outro lado. Então, só entrar em contato com a Kate, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida, tá bom? Então, Kate, aqui vamos encerrar nosso podcast. Agradeço mais uma vez pela sua presença, foi muito bom te conhecer. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua caminhada, sua família, e que você continue fazendo o seu trabalho com excelência, como você tem feito até aqui, né? Sempre praticando a justiça e, como se diz assim, a justiça de Deus em primeiro lugar, né? E temos que cumprir também a justiça dos homens. Então, que você continue sempre fazendo isso com honestidade, com coragem, com resiliência, nunca perca seu foco, né? Nunca perca o alvo, né? Fica firme aí sempre, porque a gente ouve muitas coisas ruins às vezes de advogados, né? Infelizmente nós ouvimos. Infelizmente. Eu sei disso. Graças a Deus, o meu pai, minha mãe,
meus irmãos, né, as pessoas da minha família que são advogados, sempre eles buscaram sempre ter honra, né, nunca perderam a honestidade, mas infelizmente, né, em todas as áreas, não, né, não é só advogado, não, em todas as áreas, mas nós ouvimos coisas ruins sobre advogados. Sim. Então, eu tenho certeza que você prima muito por isso, né? Muito. A questão ética, para mim, é em primeiro lugar. Muito bom. Primeiro lugar. A ética é em primeiro lugar. Então, tá de parabéns. Continue Obrigada. Assim. Que Obrigada. Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Obrigada. Mulheres, um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram e conhecem alguém aí que está precisando de um advogado, está com dúvidas sobre essas coisas que nós falamos ou outras que não dá para falar tudo num podcast, né? Mas se você tem dúvidas, manda aqui para a doutora, ela vai responder para você. E se você está precisando de ajuda, eu tenho certeza que a Kate vai poder te ajudar. Então, compartilhe esse podcast para todo mundo, tá bom? Fica com Deus, uma boa semana para você e acompanhe sempre o nosso podcast, que nós sempre trazemos mulheres assim incríveis para responder perguntas incríveis e para falar de assuntos, né? Assuntos que as mulheres gostam de ouvir, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!